Muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 26 de maio de 2021, às 10 horas da manhã. Isso, para discutir um tema muito importante, que são os custos das emissões, né? Então, acho que esse é um tema que vem ganhando muita relevância hoje nos grupos WhatsApp, nos fóruns, nos canais de YouTube, Instagram, e, como vocês sabem, nosso objetivo aqui é sempre trazer também alguma contribuição, alguma visão nossa, tá bom? Hoje o vídeo é especial. Eu vou trazer aqui para vocês uma produção, um conteúdo muito bem elaborado pelo GRIF. Para quem não conhece, o GRIF é um grupo muito qualificado de investidores que se conheceram em assembleias no passado e formaram esse grupo de investidores que visa única e exclusivamente discutir, debater o mercado e trazer sempre uma opinião e uma visão muito aí assertiva dos principais pontos do desenvolvimento da indústria. Eu poderia agradecer um ou outro individualmente, mas eu quero aqui agradecer o grupo. Eu quero aqui agradecer o GRIF, que eu carinhosamente aqui apelidei de Conselho Consultivo da Indústria de Fundos Imobiliários. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande por todos eles, e eu tenho um comprometimento moral, um compromisso moral com todos eles e com o mercado e com as pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho, que sempre que o GRIF nos trouxer aqui algum conteúdo, algum material, eu darei aqui todas as informações necessárias, toda a publicidade necessária para que a gente possa debater o tema, tá bom? Hoje o tema são custos de emissões, mas antes de nós começarmos aqui a nossa live, eu quero fazer aqui um disclosure e mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho. O estudo do GRIF, como eu disse, sobre custos de emissão, o objetivo é analisar o custo das emissões recentes, 2019 e 2020, dos principais fundos imobiliários frente ao crescimento significativo da indústria e da quantidade de investidores hoje do mercado. Como eu disse, o GRIF é um grupo fechado de aproximadamente 60 investidores. Esse estudo não se propõe a ser nenhum trabalho acadêmico, tá certo? A seleção, isso aqui é muito importante, tá? A seleção dos fundos imobiliários reflete emissões follow-on de FIIs de maior interesse do GRIF. Então, veja, os fundos que eu vou falar aqui, os fundos, os administradores, os gestores que aparecerem aqui nesse estudo, foram debatidos nos últimos 12, 18 meses dentro do GRIF. Foram os fundos que mais foram discutidos dentro do GRIF, tá bom? Então, essa é a amostragem, é o critério de seleção de importância dentro do GRIF. Não há intenção nenhuma de favorecer ou prejudicar qualquer fundo, qualquer administrador, gestor ou distribuidor. Este estudo não representa nenhum tipo de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos. Eu quero deixar bem claro que esse trabalho aqui, vocês vão entender a partir da conclusão, e ele não tem nenhum tipo de necessidade de falar especificamente de um fundo, falar especificamente de um administrador, de um gestor. Pelo contrário, vocês vão perceber nitidamente na conclusão que é algo sistêmico que nós precisamos tratar aqui. Ainda que esforços tenham sido feitos para que o estudo seja preciso, não é imune a erros, tá bom? Então, pode acontecer, pedimos já antecipadamente desculpas, caso tenha algum dado, alguma informação equivocada, nós, inclusive, fazemos questão de corrigi-lo logo na sequência. A fonte de dados foi o Clube FI e o próprio GRIF. Então, toda a base de dados ali disponível do Clube FI para o GRIF para montar esta apresentação. E agora eu quero dar os meus disclosures, tá? Como eu disse, agradecer mais uma vez ao GRIF, dizer que eu, olha bem o que eu vou dizer, em hipótese nenhuma, solicitei nenhum tipo de mudança no conteúdo, apenas fiz algumas considerações estéticas. Poderia colocar cor aqui, poderia trocar de cor aqui, eu não fiz nenhum tipo de alteração no conteúdo, eu não pedi em hipótese nenhuma para o GRIF tirar ou colocar algum fundo. Tem fundos que, inclusive, são recomendados na nossa carteira e, em momento algum, eu pedi para eles tirarem esses ativos do estudo. Da mesma forma, eu não pedi para eles inserirem nenhum tipo de fundo também. Como eu falei, o disclosure aqui está claro que este estudo, ele veio com uma característica de trazer para vocês aqueles fundos mais debatidos dentro do GRIF. Bom,
Por que dessa discussão agora? Né? Em 2018, nós tínhamos cerca de 208 mil investidores em fundos imobiliários. Crescemos 3 vezes em 2019. Né? Finalizamos 2019 com 645 mil investidores. Em 2020, veio a pandemia, nós tivemos uma série de dificuldades de dar foco neste assunto, uma vez que estava tudo muito incerto, tudo muito confuso sobre o que ia acontecer com os mercados, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que de 2018 para 2019 e, consequentemente, início de 2020, nós financiamos o crescimento da indústria de fundos imobiliários. Nós crescemos mais de 5 vezes, na verdade, mais de 6 vezes, desde o final de 2018 até agora. Então, nós financiamos. Chegou a hora da gente ter agora uma visão diferente. Nós já financiamos esse crescimento, mas precisamos ter algumas contrapartidas. Então, por isso que nós já discutimos esse assunto por algumas vezes aí nesses meses anteriores, estamos discutindo hoje e vamos continuar discutindo. Antes de apresentar os dados, eu quero aqui convidar, aliás, eu quero aqui clamar para que distribuidores, gestores que queiram tratar desse assunto, que, por favor, nos procure aqui, que vocês serão bem-vindos, terão todo o nosso respeito para que vocês possam discutir o tema. Por favor, estou clamando para que a gente discuta mais esse tema. Por quê? Porque eu, Baroni, estou falando de mim, defendo o crescimento da indústria, defendo as novas emissões, mas nós precisamos crescer respeitando os espaços dentro desse ecossistema. Então, por isso que eu defendo um crescimento autorregulado, que a gente possa, calibrando, fazendo ajuste fino aqui, outro ali, para que a gente possa respeitar o espaço de todos, players, seja cotistas, administradores, gestores, consultores, estruturadores, distribuidores, ou seja, toda essa cadeia de desenvolvimento precisa crescer dentro de um ecossistema sustentável. Então, coloco aqui o meu canal, mais uma vez, à disposição para que a gente possa debater esse fundo, esse tema, seja lá qual for a natureza, seja lá qual for o fundo. Então, por favor, estou clamando a administradores, gestores, distribuidores, estruturadores, corretoras, enfim, quem quiser participar, agentes autônomos, quem quiser participar, o meu canal estará disponível para que a gente possa estabelecer essa frente de diálogo. Então, financiamos o crescimento da indústria, chegou a hora da gente rever alguns pontos. Vamos ao estudo do GRIF. Esta é a amostragem, tá? Várias emissões que foram realizadas entre 2019 e 2020. Como eu falei, em nenhum momento eu pedi para colocar ou tirar algum fundo imobiliário dessa lista. Em momento algum, eu enviesei o estudo que o GRIF nos trouxe até aqui, tá? Esta é a amostragem, que vai de fundos grandes, de setores logísticos, fundos de papéis, fundos corporativos, enfim, tem para todos os lados aqui. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que esse ou aquele outro fundo está? Como eu disse, foram fundos debatidos dentro do escopo de interesse do GRIF, do interesse majoritário do GRIF. Esta é a amostragem. Aqui fica evidenciado uma coisa muito importante, né? Que os custos das ofertas, elas têm uma certa correlação, né? Tanto das ofertas públicas, quanto das ofertas privadas ou restritas, como a gente costuma dizer. As azuis são as públicas, as vermelhas são as restritas. Fica claro coisas que eu já falei para vocês, né? Quineia, KNRI, Canip aqui, por exemplo, com 1,3, ou seja, um bancão hoje consegue fazer a emissão custo mais acessível para a sua base de investidores. Algumas emissões bem acima da média, né? Como Veritá, 4,1 no ano passado, XPLG, VISC, aí perto de 4%. Mas, na média, várias emissões estão muito alinhadas nesse custo de 3,5%, tá bom? Já as ofertas restritas, algumas se destacam muito, como MXRF, mesmo sendo restrita, 3,5%, que é o mesmo preço de uma emissão pública. E outras emissões menores, com custos menores, mas a gente entende que a média fica mais perto aqui de 2,5%. E o HGPO, com 1,5% sendo uma oferta restrita. Por que HGPO? Interesse do GRIF, né? Uma emissão restrita
já de um fundo praticamente um monoativo, um fundo já consolidado, então o custo mais embaixo aqui, como vocês podem perceber. Bom, agora a gente está fazendo um custo médio por coordenador líder. Coordenador líder. Perceba aqui que Veritá, através da Genial, chama atenção. Mas aqui tem um asterisco, como eu falei para vocês. Foi apenas uma oferta no período. Então, pelo fato de Veritá, através da Genial, ter sido uma oferta no período, saltam aos olhos aqui. Mas não é a realidade recorrente da Genial. Por outro lado, a gente percebe aqui que XP, BTG e Credit Suisse, principalmente, são aqueles coordenadores líderes que têm os maiores custos pulverizados, vamos falar assim, né? Quando a gente olha várias ofertas de vários fundos, são aqueles que têm os maiores custos dentro das suas ofertas públicas. Volto a insistir, não recebemos, até nem falei nesse disclosure, mas quero repetir, não recebemos nenhum tipo de incentivo financeiro por qualquer administrador ou gestor por falarmos bem ou mal de qualquer tipo de oferta, tudo bem? Quero deixar isso mais uma vez reforçado. Quando a gente passa aqui para as ofertas restritas, XP com 3,13%, Safra com 3%, Orama 2,64%, até o Credit Suisse lá embaixo com 0,92%. Então, veja que Credit Suisse chama a atenção quando é oferta pública, mas quando a oferta é restrita, ela fica mais embaixo, né? O Warren também com 2% aqui nas ofertas restritas. Não tivemos aqui, nessa lista aqui de ofertas públicas, a Warren aparecendo, basicamente com ofertas restritas, tá bom? Seguindo em frente, este slide, eu quero dizer para vocês que ele, na minha visão, ele é muito importante dentro desse estudo do GRIF. Aqui a gente está falando de HGRE, mas eu quero deixar bem claro, mais uma vez, que eu não tenho absolutamente nada contra a HGRE, nada contra o Credit Suisse, pelo contrário, gosto muito dos gestores, acho eles muito, assim, importantes dentro do desenvolvimento da indústria. Mas este retrato de HGRE que vocês estão vendo é a realidade hoje, infelizmente, do nosso mercado. Presta bem atenção. Em 2017, nós tínhamos em HGRE cerca aí de 10 a 12 mil cotistas, em 2017. 4 anos depois, nós estamos agora aqui em março de 2021, nós temos mais de 100 mil cotistas em HGRE. Então, nós saímos de 12 mil cotistas para 120 mil, quase 120 mil cotistas. Em grandes números, nós aumentamos 10 vezes a base de cotistas de HGRE. Agora, se vocês olharem os custos das emissões, emissão que foi feita em 2019 e uma emissão que foi feita em 2020, né? Você vai perceber que os custos praticamente não mudaram e ficaram aqui nesse eixo secundário na faixa aí de 3,5%, um pouquinho acima de 3,5%. Ora, se nós tínhamos 10 mil cotistas, 15 mil cotistas, e hoje nós temos 110 mil cotistas, e o custo não mudou, a pergunta que eu faço é, para que serve a base de cotistas? A base de cotistas, ela está sendo invisível dentro do processo decisório de crescimento versus alinhamento com cotistas versus eficiência do custo da oferta. Se você virar para mim, por que nós financiamos esse crescimento? Nós financiamos esse crescimento. Agora chegou a hora dos distribuidores, gestores, etc., entender um outro momento que a nossa indústria de fundos imobiliários vive hoje. Nós vivemos hoje um momento em que o crescimento vai ser muito mais orgânico, né? O estirão já aconteceu. Nós financiamos esse estirão. Agora chegou a hora de um crescimento mais acomodado, mais orgânico e mais racional do ponto de vista de custos de oferta. Não podemos, em hipótese alguma, fazer com que o crescimento seja inflexível para o custo da oferta. Afinal de contas, o ganho de escala, ele é algo presente em toda a cadeia de indústrias de todo o mercado nacional e internacional. Todo mundo busca por ganho de escala. E na indústria de fundos imobiliários não é o que nós estamos vendo.
Para provar para vocês que nós não temos absolutamente nada contra HGRE ou CSHG, o Grife trouxe um belíssimo gráfico que parece confuso, mas não é. Nada mais é do que mostrar a vocês Bresco, BRCR, BTLG, HGBS, HGLG, HGRE, vários fundos, inclusive Iridium, inclusive HGPO, Tegar, etc., aqui no fim da lista. Mostrar para vocês que o mercado está crescendo, mas lá em cima nós temos uma dispersão de custo de oferta ainda muito pequeno. Como eu falei para vocês, nós estamos entre 2,5 e 3,5. Quando a gente fala de oferta restrita ou pública, o custo não está mudando. Mas, Baroni, o fundo A, B ou C está mudando. Ok, mas hoje a ideia nossa aqui é mostrar para vocês qual é o retrato da indústria hoje dentro dos principais fundos, como eu disse, de interesse do Grife, que por consequência também é interesse do mercado. Então, voltando, HGRE nada mais é do que um retrato, infelizmente, da nossa indústria hoje, onde estamos aqui numa congestão, falando agora de comportamento gráfico, nós estamos aqui numa congestão, mesmo que a nossa indústria cresça. E eu quero fazer uma provocação para quem está do outro lado, seja você cotista, gestor ou distribuidor. Será que quando nós tivermos 5, 10 milhões de investidores em fundos imobiliários, os custos serão os mesmos? Ora, aqui nós estamos financiando. A quem nós estamos financiando? Então, muito cuidado, porque se vocês não nos mostrarem claramente que o crescimento da base, ele é, para nós todos, uma forma de ganharmos eficiência nos custos das emissões, a pergunta que vocês vão jogar para o mercado, aliás, já jogaram para o mercado, é crescer para quê? Crescer por quê? O crescimento interessa a quem? Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não passarmos uma mensagem errada à indústria de fundos imobiliários que nós tanto acreditamos e tanto estamos financiando. Financiamos 2 anos de crescimento, porque realmente de 2016, aqui não tem no gráfico, mas 2015, 16, 17, nós andamos de lado, mas 2018, 19 e 20, nós financiamos esse crescimento. Chegou a hora da gente voltar para a mesa e revermos essas pontuações, tá bom? A base de cotistas muito grande, né, então, só uma anotação aqui que eu tinha feito, ela faz com que você force, entre aspas, essa palavra, que você dirija a emissão àquela base que você já tem via direito de subscrição. Ou seja, você já consegue, dentro da própria base, absorver essa emissão. Vamos fechar o nosso olho e acordar daqui 10, 20 anos. Quando eu tiver um fundo imobiliário com 10, 15 bilhões em patrimônio e as emissões representarem 5% da preferência, será que eu vou ter um custo desse tamanho? Será que 5% já não fica dentro da própria base? Será que o gestor não vai conseguir fazer com que a emissão seja absorvida dentro da própria base? 10 bi de patrimônio, 2, 3 milhões de cotistas no fundo? Será que não? Eu tenho absoluta certeza que a resposta é sim. Então, o ganho de escala é justamente nesta visão. Olha aqui outro gráfico lindo que corrobora tudo que nós estamos falando. Mostra, por um outro ângulo e por uma ordem cronológica das emissões de alguns fundos que tinham bases pequenas e mesmo que a base vai crescendo, os custos ficam mais ou menos no mesmo patamar. O laranja são as ofertas restritas e as azuis são as ofertas públicas. Então, aqui nós temos 2 exceções, que mais uma vez o fundo do Quineia, e mesmo assim, vamos falar de Iridium, que é um fundo que nós tanto gostamos, ele também está dentro do mesmo, vamos chamar assim, problema. A quantidade de cotistas vem crescendo e os custos das emissões estão se mantendo muito próximos desde quando ele tinha 10 vezes menos investidores. Então, veja, estou falando de Iridium, um fundo tão bem elogiado. Então, veja que não é um problema do gestor A ou B, não é um problema do fundo A ou B, é um problema estrutural que nós estamos trazendo aqui para vocês, em que nós precisamos rever de uma maneira racional, equilibrada e respeitosa. Por isso que, mais uma vez, eu clamo que os players de mercado venham até o canal. Vocês terão todo o espaço, o meu respeito, para a gente discutir isso daqui de uma maneira equilibrada e direcionada para o que é aquilo que a gente pode fazer, né? Bom,
Seguindo em frente, aqui mostra quantos meses de rendimentos foram necessários para pagar o custo da emissão. Eu quero começar propositalmente pelo Veritá. O Veritá, apesar de lá atrás ter tido o maior custo, né? Maior custo aqui, você percebe que pelo fato do fundo pagar mais por mês, ele já fica aqui no meio do gráfico, né? Quando você pega o HGRE, que é um fundo de tijolo, que está assim, bem pressionado pelo segmento corporativo, você percebe que foram necessários 7,5 meses de rendimentos, justamente porque o rendimento foi um pouco mais amassado, né? Então, você precisou de 7,5 de rendimento para financiar uma oferta. Então, cotistas dos fundos HGRE, HGLG, BRCO, BRG, por aí vai, né? Eu não vou falar um por um, mas você pode ler aqui embaixo. Vocês tiveram que financiar 6, 7 meses de renda para que você tivesse uma nova emissão, não é? E veja, mais uma vez, mesmo aumentando 5, 6, 10 vezes a base de cotista, você teve uma ineficiência do custo na escala, porque você teve que financiar esse desenvolvimento. Seja você cotista, seja você não cotista, tá bom? Seguindo em frente. Reflexões importantes depois dessa apresentação. Apesar do aumento expressivo da quantidade de cotistas na indústria de FIIs, ao longo dos últimos anos, em particular nestes FIIs analisados, os custos das emissões continuam no mesmo patamar, falando basicamente o mesmo, tá? Só voltando aqui nesse slide, né? Vamos imaginar um fundo ainda que faz 2, 3, 4 emissões no ano, né? O quanto que isso representa dentro do rendimento por cota daquele investidor, tá certo? Então, só para fechar o raciocínio. Bom, voltando aqui de novo. Esse segundo ponto que o Grife colocou, eu acho ele fundamental. Eu acho que ele é um dos mais importantes, já pensando na solução. A tecnologia utilizada na indústria, seja softwares específicos ou avançados, seja de comunicação eletrônica com os cotistas, seja de automação das operações, deveria contribuir com os custos. Ora, se eu tenho uma base que cresceu 10 vezes, se eu tenho tecnologia hoje que ajudaria nesse processo de distribuição eletrônica da oferta, mitigando o custo operacional de alguém ligar, de alguém pedir, de alguém fazer. Se você tivesse mecânicas de exercício de preferência de uma maneira mais automática, mais automatizada, eu acho que você teria custos ainda menores. Principalmente, agora eu faço uma provocação aos órgãos reguladores, aos formadores de mercado, se nós tivéssemos custos diferentes, inclusive, entre quem é cotista e o não cotista, né? Ou seja, se eu já faço parte daquele fundo há 5 anos, pelo amor de Deus, por que alguém ainda tem que me convencer a exercer a preferência? Eu vou repetir esse raciocínio. Eu já sou cotista há 3, 4, 5 anos de um fundo. Por que alguém ainda tem que me ligar para ainda me convencer a ser cotista? Eu já sou cotista há 5 anos. Eu já conheço o fundo há 5 anos, o gestor há 5 anos. Vamos criar mecânicas de automação do exercício da preferência de tal forma que você reduza o custo e leve esse custo para outro que não é cotista, nunca foi cotista, não conhece o mercado. Aí sim, os distribuidores vão ser remunerados por trazer mais gente para a base, por trazer mais novos cotistas, trazer novos negócios. Mas, para quem já é há 5 anos, ele paga a mesma coisa de quem não é. Né? Então, a tecnologia pode sim resolver esse problema de uma maneira muito eficiente e muito prática. Alguns fundos analisados já possuem centenas de milhares de cotistas e existem há cerca de uma década ou mais, atingindo um nível de onde novas emissões poderiam ser financiadas pelos próprios cotistas, exclusivamente através do direito de preferência, a um custo substancialmente menor. Como eu falei, um fundo como MXRF, como BCFF, que nem faz parte desse estudo aqui agora, o próprio HGLG tem 250, 300, 370 mil cotistas. Ou seja, o financiamento dessa nova emissão, ele pode ser feito pela própria base. Eu acho que o que vai sobrar fora da base é muito irrisório. E isso vai ficar cada vez mais evidente à medida que o fundo cresce, à medida que a base cresce e que o direito de preferência diminui.
Daqui a pouco não vai ter mais fundo fazendo 70%, 80% de direito de preferência, porque ninguém vai sair de 3 bi para 6 bi. Não tem jeito disso acontecer em termos práticos. Então você vai sair de 3 bi para 3.300, 3.400. A preferência vai ficar muito pouco relevante. Na contramão de outras indústrias, onde escala, disseminação de produto, tecnologia e automação concorrem para a diminuição de custos. As emissões da indústria dos FIIs continuam em patamares elevados, demonstrando uma estranha ineficiência da indústria neste quesito. Pois bem, basicamente, era isso que eu queria trazer para todos vocês. Espero ter esclarecido, espero ter deixado isso muito evidenciado para vocês, e mais uma vez eu reforço, eu não interferi em nenhum, se alguém conhecer alguém do Grife, pode perguntar, eu não interferi, eu não pedi para tirar fundos, eu não pedi para colocar fundos, eu simplesmente solicitei que fossem feitas pequenas mudanças estéticas, tá bom? Bom, eu acho que a gente conseguiu fechar todo esse raciocínio. Eu quero mais uma vez clamar, pela terceira vez, clamar que os players de mercado, por favor, solicitem aqui espaço no nosso canal, que vocês serão respeitosamente colocados aqui ao vivo para a gente poder discutir esse assunto que tanto nos interessa. Peço desculpas se alguns fundos que estão fazendo excelentes trabalhos não foram colocados aqui, que estão buscando reduzir os custos. Eu sei que tem alguns que estão trabalhando nisso, mas convido você, convido quem está te ajudando nesse processo a vir aqui no canal para a gente falar. Todos vocês serão muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez o Grife, um grupo que eu tenho tanto orgulho de ter amizade, de ter trazido um estudo tão sintético, tão objetivo, mas que tivesse passado uma mensagem tão profunda à nossa indústria de fundos imobiliários. Mais uma vez, muito obrigado, espero ter cumprido aqui com vocês toda essa mensagem tão importante para o crescimento sustentável e autorregulado do mercado de fundos imobiliários, que eu tanto acredito e tanto defendo. Valeu, uma boa semana a todos vocês.